Olá, amados, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Academia da Vida. E nós queremos tratar um assunto aqui que é muito importante, principalmente, especialmente nos nossos dias. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para vivermos segundo a sua vontade. E isso implica em sermos diferentes do mundo. Em uma época em que as pessoas estão perdendo as suas referências, a igreja precisa, mais do que nunca, afirmar e reafirmar a sua referência. A nossa referência, ela está nos céus, ela vem dos céus. Então nós precisamos caminhar nesse mundo, mas ter os princípios de Deus como a nossa referência. Aí faremos a diferença nesse mundo. Aí seremos sal da terra e luz no mundo. O resto é religiosidade e hipocrisia. Vem com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pois é, meus amados, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus chamou para fazer. Deus te chamou para que você se afirme como o diferencial desse mundo. Em um mundo cheio de pecado, de violência e de falta de temor a Deus, que era no passado, Deus encontra em Noé alguém que fazia a diferença. Deus encontra em Enoque alguém que fazia a diferença. Deus encontra em Abrão, alguém que fazia a diferença. E Deus continua procurando no nosso meio. Aliás, quando o povo de Israel pede um rei e alguém apresenta Saul precisava agora ser substituído. Mas lá estava Davi, aquele que fazia a diferença. E Deus continua procurando aqueles que façam a diferença. E aí, quando você olha para si, quando nós olhamos para nós mesmos, a pergunta é, nós temos feito a diferença? Ou nós somos apenas mais uma sendo manipulado pelo sistema desse mundo? Quando nós entendemos a nossa missão, e eu acho que aqui está uma chave, né? É entender a missão. Quando nós entendemos que fomos chamados por Deus para fazer a diferença, tudo na nossa vida muda. O nosso comportamento muda. A nossa maneira de pensar, de enxergar o mundo, de se comportar no mundo muda. É muito bonito quando as pessoas se convertem. Eu ainda me emociono e tomara que eu sempre me emocione quando ver alguém se convertendo, entregando a sua vida a Jesus, se rendendo a Ele, porque realmente é emocionante. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas que dizem se render a Cristo, elas não mudam de vida. Elas não são transformadas em seu comportamento, em seus sentimentos. Então, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, vai deixar para nós esse grande ensinamento. Romanos 1 e 2. Vamos ver o que temos aqui, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, o que a Bíblia está falando, e esse é um dos versículos mais importantes sobre o tema que eu quero trazer para vocês, é que o verdadeiro culto a Deus, e se a gente crer, se as pessoas creem em um Deus, elas precisam cultuar esse Deus. Não tem como dizer que crê em um Deus sem prestar-lhe culto. Então, a Bíblia está falando que, olha, o verdadeiro culto, ele precisa ser de pessoas transformadas. A nossa vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então essa é a nossa missão. Qual é a nossa primeira missão? A minha primeira missão na Terra é ganhar almas. Não, não é ganhar almas. O que Deus mais quer de você não é que você ganhe almas. Antes de ganhar almas, você precisa ganhar a si mesmo. A tua primeira missão é a tua transformação de vida. É você submeter-se à vontade de Deus. Porque quando você faz isso, você já é uma mensagem viva de Deus para as pessoas. Quando as pessoas olham para você e veem a transformação na tua vida, elas já vão querer saber o motivo e elas vão querer conhecer aquilo que mudou a tua vida. A segunda missão é o ganhar, é o evangelizar,
é o falar do amor de Deus para as pessoas. Mas a transformação deve vir antes disso, porque senão você corre o risco de ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. E Paulo falava sobre essa grande responsabilidade que ele tinha. Ele se preocupava com o fato de que ele não poderia ganhar as outras pessoas e perder a si mesmo, de levar as pessoas aos céus e ele ficar de fora. Seria lamentável isso, não é? Mas, então, nós precisamos, primeiro, ser diferente do mundo. As pessoas não querem hoje ouvir muito essa questão, né, de ser diferente do mundo. Mas nós temos como a nossa missão ser diferente do mundo. É não nos conformar com essa cultura secular. Temos que tomar muito cuidado com o tal do não tem nada a ver. Né? E aí se mistura, se confunde com Jesus é só amor, só love, né? Paz e amor, Jesus é bonzinho. Amados, nós fomos chamados para ser diferentes e para fazer a diferença nesse mundo. E não para nos conformarmos com ele. Você não pode ter a mesma forma ou a mesma forma do mundo. Você precisa ser diferente naquilo que não edifica, naquilo que realmente é pecado. Posicione-se, afirme e reafirme a tua fé. Mas isso acontece como? Pela transformação, ou melhor, pela renovação do nosso entendimento. A transformação, ela vem pela renovação da mente. Quando a Bíblia fala em renovação do entendimento, a Bíblia está falando, olha, você precisa agora enxergar com outros olhos. Seus olhos foram abertos. Os olhos espirituais foram abertos. Agora você enxerga as verdades que antes você não enxergava. Mortos no pecado vocês não enxergavam, mas agora vocês estão vivos. Então, o teu entendimento, a tua compreensão, ela vai sendo renovada, ela vai sendo substituída. Porque a nossa referência é os céus. Deus é a nossa referência. E não mais as coisas que tínhamos no mundo. Então, quando a Bíblia fala, olha, apresentei vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, a Bíblia está falando, olha, o verdadeiro culto é aquele que acontece com compreensão, com entendimento. No passado, no Antigo Testamento, que era uma época em que a fé em Deus se expressava de maneira muito cerimonialista, então as pessoas, elas até cumpriam algumas das determinações religiosas, mas era tudo de maneira ritual. Ora, leve o animal para o sacrifício. Iam lá e levavam, mas levavam porque está escrito, leve o animal para o sacrifício. Guarde o sábado. Opa, então, calma aí. Sábado, vamos guardar o sábado. Por que não? Porque está escrito, guarde o sábado. Então as pessoas faziam simplesmente porque estava escrito que era para ser feito, mas não tinham nenhuma compreensão e não tinha nenhum desejo no coração, amor no coração por aquilo que faziam. Nós precisamos fazer hoje com o entendimento do porquê fazemos, do porquê deixamos de fazer, do porquê precisamos ser diferentes. E que, sobretudo, há um Deus que nos vê todos os dias e que o Espírito Santo habita em nós, e se ele habita em nós, o nosso comportamento precisa ser conforme o Espírito que habita em nós. Não tem como falar que somos de Deus sem um culto racional a Ele. Um culto que parte da compreensão de quem Ele é, do que Ele fez na nossa vida e do que nós precisamos ser e do que nós precisamos fazer, tendo Ele na nossa vida. Aí sim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que seja assim na tua vida, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, tá? Cresça. Deus disse para Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Somente andando na presença de Deus somos aperfeiçoados, tá bom? Eu gostaria muito de pedir a você que você deixasse o gostei para esse vídeo. Clique aí no gostei, por favor, nos ajude o nosso canal. Se você não for inscrito, clique em inscrever-se, você vai ser muito abençoado pelos vídeos que publicamos. E deixa aí nos comentários do vídeo seu amém. Clique aí nos comentários aí e escreva amém, assim seja, ou gostei, ou escreve lá, eu quero agradar a Deus, enfim, tá? Faça isso aí, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.